Viva pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial comigo, João Teixeira. Hoje vamos falar sobre formatação condicional. Praticamente já é um clássico, já tenho N vídeos onde falo sobre este tema, mas hoje vou falar sobre alternativas aos ícones tradicionais que nós aplicamos com a formatação automática. Bom, então vamos fazer funções para criar esses ícones, vamos aplicar a formatação condicional a essas funções para podermos ver os nossos ícones um bocadinho mais flexíveis e isto vai fazer com que os vossos relatórios possam ser um pouco mais personalizados e diferentes daquilo que é o habitual. Para além disso, poderão ter algumas melhorias a nível da performance dos vossos fecheiros, porque na prática estamos a falar apenas de texto e de funções que nos mostram caracteres, ok? Por isso fiquem por aí, vai ser muito interessante, é já a seguir o vídeo. Bom, já estamos então no nosso fecheiro e no cenário temos aqui uma tabela muito simples para podermos analisar então a comparação entre os ícones e os outros ícones que nós vamos poder criar. Bom, antes de mais saibam que os ícones, como na formatação automática que são aplicados diretamente nas células, ou seja, se efetivamente eu quiser ter uma coluna à parte, uma coluna específica com apenas os ícones, o primeiro processo que eu tenho que fazer é duplicar os valores e vou pegar nos meus valores e colocá-los aqui numa coluna ao lado para poder então aplicar os ícones neste intervalo e ter a minha quantidade e poder ter uma comparação entre os dois cenários. Bom, então vou começar por aplicar os ícones, icon set, e vou aplicar estes ícones direcionais. No qual ele já aplicou a formatação e se eu quiser então agora ter algum controle para perceber quando é que é vermelho, quando é que é amarelo, quando é que é verde, vou ter que gerir a minha regra para alterar os valores. Então vou à formatação condicional, Manage Rules, seleciono a regra que eu quero alterar, Edit Rules, e o primeiro passo a ter em conta é efetivamente colocar aqui apenas os ícones. Vocês podem alterar o tipo de formatos que vocês aplicam, ou seja, o tipo de ícones. Podem aplicar também um ícone em particular, ou alterar um ícone em particular. Eu vou apenas chegar aqui e colocar o tipo de destaque como number, e vou colocar 1400 e 1800. Então, nós temos 3 níveis de ícones para podermos aplicar, por isso temos 2 escalas a definir, ok? Vou fazer ok e aplicar e temos então os nossos ícones já associados. Vou selecionar então novamente os meus valores e vou replicá-los na coluna D, porque agora vou utilizar uma barra de valores para formatar os meus dados. Então seleciono o intervalo e data bars e vou colocar aqui uma data bars com solid fill. Mais uma vez, para ter algum controle ou para poder formatar um pouco melhor estas barras, vou à formatação condicional, Manage Rules, e agora tenho aqui o Data Bar, Edit Rule, na qual vocês têm várias opções para poderem selecionar. Eu vou escolher aqui o Show Bar Only. Não vou alterar o aspecto visual nem a formatação das barras, mas tem aqui N opções que podem brincar um pouco e formatar. Vou fazer OK, aplicar e OK novamente, e tenho então a informação em barras de dados dos nossos valores aplicados. Então temos ícones tradicionais e barras de dados que são os automáticos que nós podemos criar. Bom, vou agora então duplicar a nossa tabela para termos a analogia ao lado com outros símbolos criados. Vou colocar aqui a tabela na coluna F e, em primeiro lugar, vamos perceber que tipo de símbolos é que nós podemos inserir. Então, se vocês forem aqui ao menu Insert e a opção Symbols, têm aqui a opção Symbol, na qual vocês podem encontrar N símbolos para poderem aplicar nos vossos formatos, nos quais os mais interessantes são normalmente ali os Webdings, por exemplo, estão a ver, em que têm vários ícones, e os Wingdings também podem aplicar aqui vários tipos de símbolos. Mas o que eu quero que percebam é o seguinte, ou seja, vocês podem inserir símbolos através diretamente daqui, ou seja, da caixa de diálogo, para colocarem um caractere de símbolo, mas o importante é terem noção deste character code, ou seja, o código do caractere. Ou seja, por exemplo, este caractere tem o código 64. Então, aquilo que eu fiz, eu vou fazer aqui cancelar, foi criar uma folha auxiliar, na qual tenho todos os símbolos criados e estou a usar a função caractere para representar o valor numérico. Ou seja, cada valor numérico corresponde a um caractere. E esse caractere, se tiver num tipo de letra diferente, podem verificar aqui em baixo, o caractere 40 em Webdings é este símbolo, em Wingdings é este símbolo, 2, 3 e por aí fora.
Então, o que eu quero que vocês façam nos vossos exemplos é escolher um caractere que vos seja interessante para podermos utilizar esse caractere e podemos aplicar o formato condicional que nós quisermos. Muito bem, então o primeiro passo é escolher um conjunto de símbolos ou decorar o código do símbolo para poderem aplicar a vossa formatação. E vou voltar então à minha folha de base e vamos criar um conjunto de símbolos que sejam parecidos com aqueles que foram gerados automaticamente. Então, a função que eu vou utilizar vai ser a função switch, mas podem perfeitamente utilizar a função if, mais tradicional, ou seja, desde que vocês analisem várias condições e deem um resultado em função dessa condição, a função que querem ou que aplicam é aquela que quiserem. Bom, então, eu vou aplicar a função switch, e na qual a expressão que eu quero avaliar é uma expressão true, verdadeira. E, basicamente, a minha primeira condição vai ser o valor G4 ser menor que 1400, que a quantidade 1400. Se esta condição for verdadeira, o resultado que eu quero apresentar é o resultado da função caractere e vou utilizar o caractere 234. Depois passamos para a segunda condição, caso não seja cumprida a primeira. Então, a segunda condição vai ser uma condição I, porque eu quero avaliar duas situações em simultâneo, e a primeira situação é a célula G4 ser maior ou igual a 1400, ou, neste caso, I, a célula G4 ser menor ou igual a 1800. E se por acaso alguma destas duas condições for válida, eu quero mostrar a função caractere para o código 232. E, por último, terei então o caractere, ou aliás, a célula G4 ser maior que 1800, quantidade 1800, e no caso desta quantidade ser maior que 1800, eu vou então colocar o caractere 233. Claro que aqui não precisavam de pôr esta condição, porque a função switch tem a opção else, que é a validação quando nenhuma das outras estão verificadas, mas para percebermos o contexto e para recordarmos um bocadinho o contexto da função switch, podemos então colocar aqui estas três condições. E neste caso, aplicando então a formatação, ou aliás aplicando a fórmula, temos então o resultado apresentado. Resultado esse que está a aparecer com o caractere E. E vou arrastar a fórmula para baixo e praticamente conseguimos ver só o valor E. O que é que temos que fazer? Vamos então aqui ao tipo de letra e vamos colocar o Webdings. E automaticamente não é o Webdings, por isso eu quero, neste caso, o Wingdings. Aí está. E temos então os nossos ícones a aparecerem com aspecto visual semelhante àquilo que nós temos na formatação automática. E com as mesmas condições, ou seja, valor 1400 temos o símbolo para a direita, valor 1850 símbolo para cima e 1300 símbolo para baixo. Agora, podem naturalmente conciliar estes símbolos com cores se for necessário. Por exemplo, eu posso aceder à formatação condicional e pedir para destacar texto que contém um determinado caractere. Por exemplo, se eu colocar aqui o caractere 232, que é a seta direcional para a direita, vou colocar, por exemplo, amarelo. E faço OK. E repetimos o mesmo processo para os outros formatos. Por exemplo, se eu quiser o caractere 234, que é a seta para baixo, a vermelho, e se eu quiser aplicar mais uma formatação para o caractere 233, que é a seta para cima, vamos colocar, por exemplo, o green. E então conseguimos perfeitamente destacar as nossas células também com cores em função do conteúdo. Agora, qual é a vantagem que vocês têm aqui? Efetivamente, ou mudam o tipo de letra para ter outros símbolos, ou mudam o caractere do símbolo para poderem ter outro aspecto visual. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, os Wingdings 2, já temos outro tipo de símbolos aplicados. Então têm muito mais flexibilidade e muito mais criatividade para poderem aplicar a vossa formatação. Bom, agora as barras. Bom, para as barras podemos utilizar símbolos em conjugação com a função de texto, que é a função repetir, ou seja, rept, em que basicamente esta função repete
um caractere um X número de vezes. Então, por exemplo, eu vou aplicar aqui a função repetir, na qual vou repetir o caractere, com a função caractere, vou repetir o caractere 103, por exemplo. Quantas vezes? Vou repetir o valor que está no G4 e, por uma questão de escala, vou dividi-lo, por exemplo, por 500 para aplicar o caractere. E ele aparece aqui, GG, que é o caractere 103. Vou arrastar para baixo. Tenho o meu intervalo selecionado e vou colocar então novamente o tipo de letra em Weddings, por exemplo. E temos então umas barras muito semelhantes àquelas que são as barras criadas automaticamente. Agora, mais uma vez, tal e qual como fizemos com os símbolos, podemos colorir as barras condicionalmente em função do valor de cada célula. E por isso vou definir aqui 3 formatações com fórmula. Então, selecionando a formatação condicional, vou criar uma nova regra e vou determinar aqui uma fórmula, e a primeira regra vai ser quando o meu valor que está no G4 for menor que 1400, ou seja, a quantidade de 1400, eu vou formatar o texto a vermelho. Por exemplo, este vermelho. E vou fazer OK. Atenção que o meu F4 vai ser totalmente solto para poder destacar e formatar todos os outros valores. E já tenho então aqui as barras a vermelho. Depois, nova regra. Aqui vou destacar os valores intermédios, por isso vou colocar a função, puxar aqui para a direita para podermos ver, função AND, e vou colocar quando o G4 totalmente solto for maior ou igual a 1400 e ao mesmo tempo o G4 for menor que 1800, vou colocar, por exemplo, então o texto a amarelo. Pode ser este amarelo. O texto, neste caso, a barra, não é? E, por último, vou criar uma nova regra, New Rule, em que vou utilizar uma fórmula, e a fórmula, novamente, será quando o valor do G4 for maior ou igual a 1800, o G4 vou colocá-lo totalmente solto para poder formatar as outras células, e aqui a cor vai ser então verde. E aí está, temos então as nossas barras formatadas com uma cor de acordo com a quantidade. Então, super flexível, porque aqui vocês podem criar várias cores para as barras, algo que não conseguem fazer na formatação automática. Bom, como é óbvio, vocês depois podem pegar na vossa fórmula e trocar o caractere para aquilo que vocês quiserem. Por exemplo, se eu colocar outro caractere diferente, já tenho umas barras um bocadinho mais interessantes, mantendo a mesma coloração, mas com um caractere diferente. Ok? Total flexibilidade. É só mesmo experimentarem e brincarem um bocadinho com isto. Aí está, pessoal, chegamos ao final de mais um tutorial. Hoje falámos sobre formatação condicional e alternativas aos ícones tradicionais. Espero que estas dicas possam lhes dar bom uso. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de fazer um like, partilhem. E se ainda não subscreveram o canal, vão lá clicar no botãozinho do subscrever e no sininho para ter as notificações. E nós vemos em breve num próximo tutorial. Até lá, não se esqueçam de praticar.